nós estamos lidando com os cânticos de romagem. O cânticos de romagem, ele começa no Salmo 120, vai até o Salmo 134. E os cânticos de romagem é como se fosse uma playlist, né, que Deus deu ao povo de Israel para o povo cantar quando ele estivesse caminhando para o Monte Sião para prestar sacrifícios. Tá? E eu me lembrei do conjunto de cânticos, né? Eu gosto muito de louvores, né? Além dos hinos. E nossas atividades normais voltam só em fevereiro. E aí eu sinto falta quando não tem o louvor, porque eu gosto muito. E esses hinos foram hinos que o Senhor Deus providenciou para o quê? Para que o povo de Israel entoasse, louvasse nessa caminhada, durante essa peregrinação em direção ao Monte Sião, onde eles prestariam sacrifícios ou comemorariam as festas anuais, né? Romagem, o São Carlense conhece bem, né? Uma vez por ano tem um grupo que sai em direção à estrada de Descalvado, que vai lá, faz uma romaria, vai a pé, sai de madrugada. É algo assim. Eles vão a um lugar de adoração e vão lá prestar um sacrifício, uma oferta, uma gratidão por algo. E o povo de Israel, ele saía da onde eles estavam espalhados e iam em direção a Jerusalém, ao Monte Sião, onde eles ou prestariam a oferta de sacrifício na Páscoa, ou participariam das festas anuais. Eles tinham que ir 3 vezes no ano, no mínimo uma que era na Páscoa, para o sacrifício do perdão. Os salmos de romagem, eles foram escritos, 4 deles por Davi, o rei Davi, que é o Salmo 122, 124, 131 e o 133. E um dos salmos foi escrito por seu filho, o rei Salomão, o Salmo 127. E os demais salmos, os 10 outros salmos, nós não temos autoria. Contudo, Deus permitiu que esses salmos ficassem para que o povo de Israel cantasse durante. Eles não cantavam só esses, mas principalmente esses durante a romagem, durante a subida ao Monte Sião. Tá? E esses 15 salmos, eles expressam o quê? Os sentimentos do povo de Deus de diferentes circunstâncias, seja ela angústias, tristezas, alegrias, esperança, dor, vingança, proteção, adversidade, pecado, confissão de pecados, tá? Reconciliação, restauração. Esses 15 salmos expressam a natureza do ser humano, clamando a Deus nessas diversas formas. E o tema central desses salmos é que devemos buscar a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, seja nos momentos de alegria, nos momentos de angústia, em qualquer momento nós devemos buscar a Deus em todas essas circunstâncias. E lembrar que nós somos o quê? O povo de Deus, um povo peregrino nessa terra. Então, à medida que nós entendemos que nós somos peregrinos aqui, que estamos de passagem nessa terra, que nós não vamos ficar aqui para sempre, nós vamos em direção a Jerusalém celestial. Então nós devemos entoar cânticos a Deus, né? Louvar a Deus, se expressar diante de Deus com sinceridade, confiando que Ele pode nos responder. Tá? Esses salmos irão nos nortear, animar, nos encorajar na fé que é em Cristo Jesus. E assim nós começaremos, a partir de hoje, uma série de mensagens nos cânticos de romagem. O salmo que lemos é de alguém que vive o quê? Num ambiente hostil, né? Alguém que está sendo afligido por línguas enganadoras, línguas maldosas. Alguém que clama a Deus, sabe que Deus responde, mas Deus responde de uma maneira não necessariamente que ele gostaria que fosse a resposta. Deus responde do jeito que ele quer. E ele faz com que o salmista entenda como que é essa maneira. E esse salmo deve nos levar a refletir sobre situações da vida que nós passamos. O clamor diante de Deus num ambiente hostil. Ele começa assim: na minha angústia, clamo ao Senhor. E Ele me ouve. O Senhor livra-me de lábios mentirosos, da língua enganadora. Então, na minha angústia, eu clamo a Deus. Ele pede o quê? Livra-me de lábios mentirosos e língua
enganadora. Usar mentiras, meus irmãos, é usar palavras vis para acabar o quê? Com a imagem e a reputação de outros, de alguém. É uma prática vil bastante estabelecida na história da humanidade. E isso vai ficar claro esse ano. Esse ano é um ano eleitoral. Esse ano é um ano que um político fala mal do outro e conta uma mentira do outro, e assim vai espalhando as mentiras, um sobre o outro, mentiras para acusar, para derrubar outra pessoa, e é sobre isso que esse salmista está clamando a Deus. As pessoas estavam falando sobre ele e contra ele, contando mentiras sobre ele, espalhando, né, fake news, né, como nós falamos hoje, estava espalhando fake news sobre aquela pessoa, sobre o salmista. E ele pede para o quê? Para que Deus o livre daquela situação, daquela língua enganadora. E língua enganadora, meus irmãos, eram pessoas que estavam o quê? Mentindo e trazendo o quê? Bajulação falsamente. Sabe aquele cara que te dá o tapinha nas costas, mas vai ser o primeiro a te trair, o primeiro a te derrubar? Fala, nossa, foi muito bom, você é bom, aquele que tece elogios para você pela frente, mas pelas costas ele... Essas são as línguas mentirosas, as línguas bajuladoras. Tá? E era por causa disso que ele estava na angústia. Na minha angústia clamo ao Senhor. Angústia aqui, o que denota? Denota como se ele estivesse o quê? Preso, sem saída, não tendo lugar para ir, prensado com as mentiras daquelas pessoas que estavam o sufocando com as mentiras, e ele não tinha muito o que fazer. Então, diante disso, ele clama ao Senhor. E Senhor, vocês podem reparar na Bíblia de vocês, é grafado, todo de letra maiúscula, que significa que ele está clamando ao Deus da aliança, a Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se revelou. Eu sou o que sou. Ninguém pode me conhecer, a não ser que eu me revele. É esse Deus a quem o salmista está clamando. Ao Deus que se revelou a Moisés e posteriormente se revelou ao povo de Deus na aliança. Então, ele se revela a esse Deus, o Deus criador de todas as coisas. E você já se viu em situações onde pessoas estão dizendo a seu respeito e você não tem nem mesmo a oportunidade de se defender? Já aconteceu com você de alguma forma? Eu acho que já aconteceu com todos nós. Nem que foi na escola, no trabalho, em algum lugar, alguém falou mal de nós e nós não tínhamos oportunidade de nos defender. Tá? Que coisa terrível, né? Que é o poder da difamação, o poder das mentiras usadas para o quê? Para destruir o ânimo da vida de alguém. Muitas pessoas, muitas vezes, essas palavras vêm o quê? Acompanhadas de ódio. Para quê? Para violência, com disposição para violência. As pessoas, além de ferir, elas estão dispostas a brigarem. Tá? E quando isso acontece, nós estamos numa situação que é bem problemática, difícil de lidar. E o salmista clama a Deus. E eu quero que os irmãos entendam, clamar a Deus é orar a Deus, mas é uma oração mais intensa. É como se ele gritasse, Senhor, livra-me, me socorre, eu estou aflito, eu estou angustiado. É uma oração com intensidade. Não é aquela oração que você está acostumado a fazer dia a dia. É algo intenso. O clamor é isso. Quando a gente clama a Deus, é algo intenso. Eu creio que você já fez um clamor a Deus quando tinha alguém doente na sua família, quando tinha alguém passando por dificuldades. Clamor significa isso, significa orar com intensidade. Precisamos clamar a Deus quando nós estamos angustiados, né? Infelizmente, nem todos fazem isso. Geralmente, quando acontece uma aflição, uma angústia na nossa vida, a tendência nossa, como pecadores que somos, é blasfemar. Falar, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor me abandonou. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que só está dando errado nas coisas? Por que eu não consigo progredir? E quando, diante de uma situação ruim, eu tinha que clamar a Deus, buscando a Deus, com clamor, com fervor, com confiança. Essa deveria ser a postura, mas nem sempre é assim. E muitas vezes nós aumentamos o pecado quando não buscamos a Deus e
blasfemamos. Se observarmos na história, não são poucas as vezes o quê? Que o povo de Deus se encontra dessa forma, intimidado, acuado, angustiado, né? Por línguas enganadoras, línguas destruidoras, incitando o quê? A violência. O povo de Deus vem passando isso desde o começo da história. E assim como o salmista, nós devemos agir. Senhor, livra dos nossos inimigos. Se nós tivermos inimigos, a gente não tem que pagar o mal com o mal. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Em primeiro lugar é buscar a Deus. Livra-me daquelas pessoas que têm me oprimido. E quando a gente age dessa forma, nós vamos agir semelhantemente a quem? Ao nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus orou semelhantemente aonde? No Getsêmani. Quando ele estava sendo afligido, estava apanhando, carregando a sua cruz, quando ele estava lá crucificado, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. E Deus passou dele o cálice? Não. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Outra pessoa que orou clamando a Deus para que livrasse de um problema foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um espinho na sua carne. E aquele espinho o afligia, era algo que o perturbava. Senhor, tira de mim, me livra desse espinho. Ele orou, semelhante a esse salmista, clamando para que Deus tirasse aquilo que afligia ele. E aí, o que Deus disse para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. A oração natural é o quê? Pedir para Deus que nos livre. Nos livre dos problemas, dos adversários, daquilo que tem nos afligido. Por quê? Porque é algo que nós queremos se ver livre daquilo. Nós não queremos ficar sofrendo, nós não queremos ficar sentindo dor, nós não queremos ser oprimidos. E isso que o salmista pede. E aí nós vemos como que Deus responde. Os versículos 13 e 4, o salmista diz assim: que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Olha que interessante, o salmista, ele dialoga, parece que com aquelas pessoas que estavam oprimindo a ele, e aí ele fala assim com a língua enganadora: o que te será dado? Ou o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Aí a resposta: setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro. A língua enganadora é como uma seta também, que penetra no coração, na alma da pessoa, causando um sofrimento muito grande, trazendo destruição. Por isso que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua, como a gente fala, o que a gente vai falar. A gente deve tomar muito cuidado. Muitas vezes as pessoas só querem te ferir, elas não vão ganhar nada em troca. Seria compreensível se a pessoa fosse ganhar alguma coisa em troca te ferindo, mas não, às vezes a pessoa só quer te machucar, te magoar, e ela usa o que? A língua, um instrumento tão afiado que machuca. E o que vai acontecer com essas pessoas que têm usado a língua para isso? Elas vão conhecer as setas do valente. O Senhor vai agir contra elas, contra essas pessoas. Uma das armas, né, utilizada na guerra é o quê? São as setas. O guerreiro usava o quê? A sua aljava cheia de setas afiadas. E a seta penetrava direto no coração. Era uma arma fatal, uma arma que matava. E as setas do valente vão atingir aqueles que estão usando as línguas enganadoras. Satanás, desde o começo, utilizou a sua língua no Jardim do Éden, e até mesmo com Jesus no deserto, e depois usou Judas, os romanos, para pegarem Jesus. Conseguiu, né? Deu certo, pelo menos eles acharam que deu certo. A Bíblia insiste que o poder da língua é algo destrutivo, e nós verificamos isso onde? No livro, na carta de Tiago, que ele fala que a língua é comparada ao quê? Com uma pequena fagulha que causa uma grande destruição, que incendeia uma selva. Basta um comentário, basta uma distorção,
um tom de voz elevado que o incêndio está causado. Não precisa muito. E nós sabemos que a língua, ela é uma fagulha, e então nós sofremos com fogo amigo, né? Alguém que chega a você e diz, olha, estão dizendo de você tal coisa. Ou no esporte, quando aquele amigo é excluído, ou quando um boato está se espalhando e ninguém está fazendo nada para verificar se esse boato é verdade. Quando a vida e reputações são o quê? São jogadas no lixo. Com um simples, você ouviu? Você ficou sabendo o que a fulana fez? Aí a outra vem e fala, nem te conto o que a fulana fez. E aí começa uma fofocagem dentro da igreja. Isso são línguas enganadoras. Isso são línguas. Então, a gente deve tomar cuidado, porque as línguas enganadoras, elas vão receber as setas do valente. Elas receberão a retribuição do próprio Deus. O próprio Deus que vai cuidar. Retribuir o mal que elas estão causando. Tá? E não serão somente as setas, mas as brasas vivas de zimbro. Zimbro é uma árvore que a sua madeira é muito boa para fazer carvão e, consequentemente, ela manteria acesas as setas quando feitas com essa madeira. Então, além das setas agudas, receberia as brasas vivas de zimbro. No final da nossa caminhada para Jerusalém Celestial, o Cristo haverá o quê? De retribuir a justiça, com justiça, as pessoas que estão nos afligindo nos dias de hoje. O salmista, ele fez isso, ele não reagiu, ele simplesmente entregou a Deus. Em seguida, os versos 5 a 7, nós temos o salmista lamentando a situação que ele está vivendo, mas ele está o quê? Procurando a paz e não procurando a guerra. Ele diz assim, ai de mim, peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Não há nada de errado quando nós lamentamos diante de Deus. É importante nós lamentarmos, pedir a Deus, reclamar a situação que está nos incomodando. Ou de alguém que esteja falando mentirosamente sobre nós. O que é que o salmista faz? Ai de mim, peregrino, que estou em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Gente, Meseque e Quedar são regiões completamente distintas, né? Meseque é na Ásia Menor e Quedar na Arábia Saudita. São regiões distantes. E ele não morava nos dois lugares ao mesmo tempo, mas talvez ele peregrinasse por esses lugares, ou quando ele tinha que armar sua tenda encaminhada para Jerusalém, ele sentia essa opressão, essa angústia das línguas enganadoras o oprimindo, falando mal dele todo o tempo. Ele quer dizer que mesmo que ele esteja diante do povo de Deus, ele se sentia o quê? Um estrangeiro, oprimido. Ele estava cansado disso. E aí no verso 6 ele diz, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. A observação aqui é que não importa por onde o peregrino está, as pessoas estão o quê? Dispostas à guerra. Os pagãos são contra o povo de Deus. Isso é, Satanás, que é o inimigo, que foi derrotado na cruz, mas ainda está perturbando as famílias, ele vai fazer de tudo para que você não tenha comunhão com Deus. Tudo para afastar a tua família, tudo para destruir a tua família. É isso. E quando ele realiza isso, quando ele faz com que você não venha ao culto, a missão dele foi bem cumprida. A missão dele foi realizada com sucesso. E muitas vezes ele vai usar pessoas que estão fracas na fé, para te ferir com a língua enganadora. Guerra são partes do mundo caído. Sempre houve, sempre haverá. O mundo sempre esteve em guerra. E o mundo clama por violência. O mundo que não conhece a Deus clama por violência. De nada adianta os esforços pela paz. Sou pela paz, porém, eu falo e eles teimam pela guerra. Poderia ser dito por Abel, por Abraão, por Moisés, por Davi, e no Novo Testamento não é diferente. Após a ressurreição de Cristo,
eles começaram o quê? A perseguir os cristãos. Estevão foi apedrejado, Paulo é perseguido, Paulo passou por diversos tipos de perseguição, de inúmeras formas. E com o nosso mestre Jesus não foi diferente. Muitas vezes tentaram pegá-lo, até a morte da cruz. Queridos, esse salmo é muito importante para nós refletirmos sobre a nossa vida e a condução de como nós estamos lidando com o problema da língua enganadora. Pode ser que você esteja passando pelo mesmo problema que o salmista, acuado, sendo perseguido, as pessoas falando mal de você, mas eu quero que antes de você se colocar no lugar de salmista, será que algumas vezes, eu quero que você coloque-se no lado contrário do salmista. Será que algumas vezes você não foi o causador das feridas? Você não foi o responsável por acontecer aquele problema? Na internet, discutindo com alguém ou fofocando com alguém, falando mal dos outros, seja sincero diante de Deus e pergunte: será que eu tenho sido instrumento do pecado para que isso ocorra? Seja sincero com Deus, é você e Deus apenas. Seja sincero, será que você não está daquele outro lado, sendo mentiroso, causando intrigas, causando divisões? Você já se perguntou como você tem usado suas redes sociais ou a sua língua? Já se perguntou a Deus se você tem sido essa pessoa que causa o mal? Será que eu tenho sido essa pessoa, Deus? Agora sim, se coloque no lugar do salmista. Talvez você esteja passando, de fato, por opressões por causa do que os outros falaram mal. Trabalho, faculdade, dentro da própria família, que acontece muito. Tá? O Salmo, meus irmãos, nos ensina a clamar a Deus e Ele responde. Ensina a não ter ressentimentos. Porque o salmista, o que ele fez? Ele não foi para a guerra, ele entregou nas mãos de Deus. Então, não carregue ressentimentos, entregue para Deus, para que Deus execute, para que Deus faça justiça, para que Deus seja o juiz dessas pessoas. Deus vai responder do jeito que queríamos? Não, mas vai responder do jeito que é melhor para nós. Ele pode dar graça para que nós possamos suportar um sofrimento que talvez dure o restante das nossas vidas. Mesmo que essas pessoas queiram guerra, eu vou entregá-las nas suas mãos, Senhor. Eu vou buscar pela paz. Não retribua o mal com o mal, mas busque a paz e clame a Deus. Esse salmo é considerado por alguns como um salmo messiânico, pois quem passou por toda a violência e humilhação, Cristo, Jesus Cristo, foi caluniado, traído, levantaram mentiras sobre ele, e dessa forma foi com que ele morreu, para libertar-nos dos nossos pecados. Quem pensaria num plano desses? O próprio Deus, cuidando de nós, entregou seu Filho para que nós pudéssemos ser livres. Isso é de graça, está disponível. É necessário que você entregue a sua vida a Cristo. Unido a Cristo, você vai conseguir enfrentar uma situação como essa, de lábios bajuladores, de língua enganadora. A pergunta que eu deixo para vocês nessa noite: você está unido a Cristo? Você já se uniu a Cristo? O Cristo morto na cruz, ressurreto, para te dar vida? Você já se uniu a esse Cristo? Como que você reage diante de calúnias, difamações, mentiras que contam sobre você? Coloque esse salmo no seu coração, meus irmãos. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Você é peregrino, lembre disso. Você está indo para a terra prometida, para Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Nem todos pensam dessa forma. Algumas pessoas estão vivendo nessa terra como se fossem viver para sempre aqui nessa terra. Mas nós não vamos. Nós não vamos viver para sempre aqui nessa terra. Portanto, tenha bom ânimo, de preferência com todos, mas tenha em mente o quê? Que a violência da cruz nos traz a paz. Um dia essa peregrinação chegará ao fim, e as setas do Senhor, elas atingirão os nossos adversários, e nós poderemos habitar com o Senhor. Coloque isso no seu coração. Não deixe que isso te aflija, não deixe que isso te distancie do nosso Deus.
Que Deus nos abençoe, meus irmãos.